Salve, galerinha do outro lado da tela! Então, hoje a gente tá aqui para falar sobre a questão do nosso histórico que está registrado no nosso DNA. Olha que interessante e vamos ver como isso funciona. Então, vamos lá! Então, gente, olha só. O DNA da gente, de todos os seres vivos, é como se fosse um manual de instrução, né? Para as células, para ver como ela vai agir, como ela vai reagir. E todo o DNA, né, como a gente veio de um único ser vivo, ele tem características semelhantes, independente do grau de afastamento da espécie. Pode ser uma espécie bem diferente da outra, algumas características vão estar ali, pelo menos as bases nitrogenadas, né? Que é como é a leitura desse DNA. São as 4 bases nitrogenadas do DNA e as 4 bases nitrogenadas do RNA. Só tem uma diferente, né? Aí na tela tá. Beleza? Então, a gente pode comparar nosso material genético, o DNA, como um livro, como se o primeiro livro do primeiro ser vivo foi feito. Quando aconteceu a evolução, como se fosse uma segunda edição? Sim, basicamente isso daí seria uma segunda edição, uma continuação. E assim por diante, né? Assim que funciona a evolução. O livro vai saindo uma reedição, vai saindo uma nova edição, vai saindo uma continuação e uma outra continuação, né? Quem gosta de trilogia quando vira exologia é sinistro, né? Mas aí já passou do 6º volume já. Por quê? De qualquer forma, né, o DNA de todo mundo, a escrita é exatamente igual, que são essas 4 bases nitrogenadas que a gente tem no DNA. E a leitura em cima delas. Os ribossomos vão ler e vão trabalhar em cima disso daí. Diferente do nosso alfabeto, né, se você tiver no alfabeto ocidental, né, que tem 26 letras, ou de algum outro idioma que tenha ideograma, né, que vai ter mais de 300, 500 letras aí para formar as palavras. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas de modo geral tem muito mais letras que o DNA, e o DNA tem muito mais informação que qualquer livro da face da Terra. Beleza? Por isso que muitas espécies têm DNA semelhante, porque esse DNA veio de outro ser vivo que tinha um ancestral em comum. Ou seja, aquele livro continuou em 2 volumes diferentes. Olha que interessante. A gente teve uma divergência aí. Um é spin-off, o outro é a série original. E a gente tem essas situações aí. No caso do DNA. Muito antigamente, nem tanto, o pessoal falava de uma expressão chamada DNA lixo, que se refere especificamente a esse DNA de um ancestral em comum, que a gente tinha algum ancestral anterior da gente, alguma espécie que deu origem à espécie da gente, ou de outro ser vivo, e esse DNA teria ficado registrado ali, que não estaria fazendo mal, mas também não faria bem, né? Hoje em dia essa ideia já foi descartada, porque todo o DNA que a gente tem no corpo da gente, ou de qualquer outra espécie, esse DNA tem alguma função, então não é lixo. E alguma função tem. Se acha que não tem, é porque você não viu ainda, né? Afinal, o projeto Genoma é recente. A gente ainda tem que evoluir bastante, né? O projeto Genoma foi a primeira vez que a gente conseguiu ler o livro completo da gente. Também teve outros projetos genomas para outros tipos de seres vivos. Quem quiser saber um pouquinho mais, comenta aí embaixo que eu tenho um vídeo completo falando de vários exemplos de projeto Genoma, dando alguns detalhes sobre eles. Show de bola? Só comentar aí que a gente manda o link assim que possível. Beleza? Então, o DNA conta a nossa história, né? Conta a história de todos os seres vivos, na verdade. Se você aprende a ler o DNA, né? Que é essa ideia do projeto Genoma, né? Projetos, na casa, né? É aprender a ler esse livro que está em cada célula nossa, em cada célula de todos os seres vivos. Tudo bem, não vou excluir os vírus. Os vírus também são ser vivo e não tá dentro da célula dele, né? Tá lá dentro do capsulado dele, lá, aquele material genéticozinho ali, que tá descrevendo como é que foi a história daquele ser vivo. E muda a beça, né? Vírus e bactéria têm reedição
nova versão, tem spin-off, tem tudo aí. E a cada momento, né? Afinal, para a evolução acontecer, a base é se reproduzir. E esses são um dos seres vivos que mais se reproduz na face da Terra, né? São as bactérias e os vírus. Então, evoluem muito. Por isso que é difícil de combater tanto o vírus quanto a bactéria. Bactéria a gente ainda deu sorte, né? Dos fungos produzirem os antibióticos para ajudar um pouquinho a gente. Aí só faltou algum outro ser vivo aí produzir alguma coisa que seja antiviral, né? Aí vai ajudar bastante. Porque antivirais, de modo geral, são produtos químicos que vão reagir de uma forma ou de outra na cápsula, encapsulado, protegendo, né? Tanto que hoje em dia é um dos vírus mais preocupantes da Terra, que é, no caso, depois do coronavírus há uns anos atrás, a gente também tem a questão que já estava fugindo a gente há um bom tempo, há décadas, né? E a gente não conseguiu recuperar nem resolver esse problema de forma efetiva, que é o que? O vírus da AIDS. Por mais que tenha alguns complexos aí que o pessoal toma, né? Que ajude bastante, quase zere a probabilidade de transmitir para outra pessoa, né? Por mais que algumas pessoas falem, não, é 100%. Cara, se a gente não conseguiu nem um anticoncepcional que é 100% seguro, imagina alguma coisa para um vírus que está sempre evoluindo. Então, 100% eu não confio, por mais que possa ter alguma análise aí. Todo artigo tem um percentual de erro, né? Por mais baixo que seja, ainda mais artigos médicos que tem que ter o menor percentual de erro possível. Show? Se vocês quiserem algum vídeo aí falando sobre a situação de percentual de erro em artigo científico, comenta aí embaixo que eu produzo um vídeo também falando sobre isso, que vai ser bem interessante, vai ser um tema bem legal pra gente comentar e conversar um pouquinho sobre isso daí. E falando em conversa, esse foi o último vídeo do agosto da evolução. Espero que vocês tenham gostado da série. Qualquer coisa, comenta aí embaixo que a gente faz alguma descrição a mais sobre algum tema que ficou interessante. Quem não viu, comenta aí embaixo que eu mando playlist de como é que ficou essa situação. Se bem que eu tô colocando tudo na playlist de evolução, não fiz uma playlist específica, mas olhando pela data você vê, opa, peraí, é de agosto de 2025. Então é a playlist aí do agosto da evolução. No mais, a gente se vê num próximo vídeo.